Olá! Responda rápido. A transmissão de valores sociais e éticos para as crianças é missão dos pais ou da escola? E qual a melhor maneira e a melhor idade para ensinar as crianças a viver em sociedade? Para debater o assunto conosco, nós convidamos o educador Áureo Gomes Monteiro Júnior, autor do livro Educação Orgânica. Áureo, antes da gente responder essas perguntas que eu fiz ali no começo, eu queria que você explicasse para a gente, vou até mostrar o livro, o que é educação orgânica? Bem, educação orgânica é uma nova maneira de estruturar uma visão de educação voltada para a sustentabilidade, para o equilíbrio, para a formação de valores, mas principalmente voltada para essa contemporaneidade que a gente vive, que é uma contemporaneidade que valoriza a velocidade da troca de informações. Então, não é simplesmente falar de computadores, de tecnologia, de internet, mas é falar de um mundo que está a cada dia mais próximo, utilizando essas tecnologias, mas onde os valores essenciais ainda são absolutamente necessários, né? Não adianta simplesmente imaginar porque a TV é rápida, porque a internet é rápida, a gente não precisa de ética, de respeito, de cidadania. Então, pensar essa educação de uma maneira mais equilibrada, mais orgânica, mais funcional, é a proposta desse debate que foi lançado com o livro Educação Orgânica. Esses valores estão se perdendo, você acha, por causa dessa velocidade? Eu acho que sim, eu acho que tem várias questões que precisam ser pensadas, né? Primeiro, a velocidade, ela não substitui a qualidade. Então, é claro que em outros tempos, em outros momentos da história, também entraram tecnologias na vida das pessoas que fizeram com que a informação transitasse mais rápido, né? Eu sempre brinco, eu digo que lá no Império Romano, provavelmente, eles se consideravam um império globalizado, porque eles tinham domínios que se estendiam, né, da Ásia até a Europa, né, até o norte da Europa, só que a velocidade com que, por exemplo, uma lei, uma notícia, uma informação, uma determinação transitava entre um ponto e outro do império era muito menor do que a que acontece hoje. Mas a qualidade da informação, ela era necessária. Então, hoje a gente tem velocidade, sabe? Mas essa velocidade não pode deixar de levar em consideração que eu preciso de fundamentos e se eu não tenho uma escola sólida, uma família referencial, uma sociedade que tem valores e que se respeita, que é o que acontece em muitos momentos da nossa vida hoje por conta do excesso de velocidade, por exemplo, por conta do excesso de informação e de exposição que cada um de nós já tem. Quantas páginas de internet, quantos posts você já fez? Eu já não fiz, as crianças não fazem. Então, será que isso tudo que a gente está escrevendo sobre nós mesmos, isso que a gente está compartilhando, não precisa ter uma valorização diferente daquela de simplesmente colocar uma informação no meio do tempo? Eu, pessoalmente, acho e vejo em muitas conversas e relacionamento com escolas, com pais, com professores, que as crianças muitas vezes chegam descoladas desses fundamentos. E não é incomum que as famílias esperem que a escola seja um pouco mais rigorosa. Você pode perceber que às vezes você ouve um pai dizendo, eu quero uma escola. Eu quero uma escola mais séria, uma escola que cobre mais, uma escola mais exigente, eu quero uma escola que proíba o namoro, eu quero uma escola que proíba, que tenha que usar uniforme. Tem algumas questões que são bem, na minha opinião, simbólicas, sabe? Eu, pessoalmente, acredito que há uma falta de fundamentação de valores e que a escola precisa, todo dia, reassumir esse papel. Mas assim, esse papel deve ser de quem? Deve ser só da escola, só dos pais, ou deve ser dos dois juntos? Sem sombra de dúvida. Acho que é muito importante o que você está falando, porque não pode ser isolado. Essa responsabilidade, nós não vivemos isoladamente, né? Nós somos seres sociais. A nossa vida só tem sentido quando nós nos relacionamos, não é? Então, a estrutura de família, não importa como ela seja, né? Não importa se ela seja monoparental, se ela seja tradicional, não importa. A estrutura de relacionamento e de vida que nós temos é de interação. Então, não existe a possibilidade de você imaginar que é a escola que resolve o problema. Ou que é simplesmente o pai ou a mãe, a família, ou é o Estado, o indutor. Não, esse é um processo que tem que envolver todos nós. A questão é,
há 30, 40, 50 anos, você tinha outros instrumentos sociais que interagiam nesse processo. Você tinha menos informação, então você não tinha TV, né? Você tinha um rádio muito mais isolado, você tinha um jornal muito menos acessível, menos informação. Só que você tinha outras instituições classistas, né? Os de grupo, a igreja. Até a própria igreja, pois é, os colégios de freiras e de padres. Olha, escolas que não... Não que eles não existam ainda, mas é que antes eles eram mais rígidos, não sei se essa é a palavra certa. Talvez mais exigentes, né? Mas assim, olha, até pouco mais de 50 anos, toda a educação privada no Brasil era religiosa, ou só era religiosa. Então, você ainda tem a igreja com um papel importante na sociedade, sem sombra de dúvida. Agora, você tem outros elementos que fazem parte desse processo todo. E a escola perdeu força em alguns aspectos, ganhou em outros, mas assim, para mim, o fundamento do fracasso de formação social, educacional, sociológica, é imaginar que a culpa ou o sucesso possa ser acreditado a um livro, a uma pessoa, a um professor, a uma religião. Não, eu acho que a gente vive um conjunto que precisa estar bem articulado. Eu tenho uma impressão de que, hoje em dia, os pais eles têm mais dificuldade do que os pais de antigamente de passar valores para os filhos. Queria saber se você concorda com isso e só deixa eu te perguntar mais uma coisa. Talvez, eu tenha a impressão que os pais foram muito tolhidos e agora eles não querem privar os seus filhos de coisas que eles foram privados e daí eles não sabem onde que termina uma coisa, onde que começa a outra, digamos assim. Não conseguem mesmo passar esses valores para as crianças. Isso é só uma impressão minha ou você também tem essa impressão? Eu concordo com você. Eu acho que tem vários aspectos importantes no que você está dizendo. Primeiro, nós somos uma geração de transição. Isso já aconteceu em muitos outros momentos da história do desenvolvimento das sociedades humanas, gerações de transição. O que eu chamo de geração de transição? Nós não somos nem analógicos e nem totalmente digitais. Nós sabemos usar tecnologias, mas nós não somos totalmente... Nós não nascemos com o olho aberto. Eu, pelo menos, que devo ser mais velho que você, não nasci com o olho aberto, né? Então, ainda levei lá uns 5, 6, 7 dias, minha mãe deve saber com certeza, quantos dias eu levei para abrir os olhos. Hoje, a criança nasce com o olho aberto. Então, o que acontece? Nós estamos numa etapa de transição entre gerações que nasceram num contexto de falta, que, veja, tem a ver com o momento histórico que o país vem vivendo, não é? Porque nós nascemos no momento em que o consumo era menor, os acessos eram menores. Eu, por exemplo, que nasci no interior, é menor ainda. Né? Então, esse processo vai diminuindo agora, porque o país está se desenvolvendo melhor, a exclusão está diminuindo, a redistribuição de renda melhora, ainda que devagar, mas melhora. Esse aspecto econômico, muitas vezes as pessoas não se dão conta que faz uma diferença marcante no contexto cultural. Então, eu acho que não é que o pai tenha dificuldade em estabelecer limites, ele tem culpa. Nós somos de gerações que convivemos ainda com a transição da culpa, porque a gente, eu não tive, meu filho tem que ter. Né? Agora tem muitos pais que já perceberam ou percebem ao longo do tempo que essa não é uma solução consistente, duradoura, né? Ofertar para você, porque eu não tive, né? Ofertar para o meu filho e daí achar que eu resolvi o problema. Porque veja, sabe, isso não funciona por vários motivos, mas um que me chama a atenção recentemente é uma conclusão, uma constatação pessoal que eu venho tendo, que é a seguinte: a perspectiva de futuro das nossas crianças hoje é absolutamente distinta daquela que nós tínhamos. Então, talvez a mídia nos ajudasse, né? Então, talvez a gente visse lá o Guerra nas Estrelas, o Star Trek, visse os intercomunicadores, o celular, as coisas, e achasse, nossa, nosso futuro é isso, nosso futuro vai ser um carro que voa, roupa prateada, comida em pílulas. Mas há 20, 30 anos, nós olhávamos para frente, nós, crianças, tínhamos uma perspectiva de futuro que estava mais ou menos estabelecida para nós. Hoje, eu posso, não vou dizer que eu desafio, mas eu provoco as pessoas sempre que eu posso a fazer o seguinte: tente perceber qual que é a perspectiva de futuro dos seus filhos, das nossas crianças que estão na escola.
você vai se assustar ao descobrir que a maioria das nossas crianças não tem uma visão de futuro. Não olha para daqui a 20 anos porque e pensa e a que vai ser... consequência disso é o quê? Falta de limite, falta de compromisso, sabe? Falta de limite com o consumo, falta de compromisso com as relações, excesso de liberdade, não no sentido de que a gente tem que tolher a criança, mas no sentido de que, bem, não importa o que eu faça, vai continuar existindo tudo do jeito que eu faço. E as pessoas acabam ficando mais intolerantes também, umas com as outras? O pai fica muito tolerante e o filho fica intolerante, sabe? Porque daí ele começa a não ter esse limite do que pode e o que não pode. Bem, nós estamos aqui sendo extremistas, sim, né? Claro. Porque também tem muita gente que vai pelo meio do caminho. Estão né? meio reféns, né? Professor e escola é um outro problema, porque nós vivemos tanto quanto sociedade estabelecida a transição, o professor também é um ser que é de transição. Então, eu estou numa escola que tem um excesso enorme de responsabilidades, tá? Porque tem essa questão da formação de valores, tem a tecnologia, tem a inclusão, tem a questão do consumo, tem a questão de economia, tem um monte, tem a questão dos pais trabalhando e dedicando menos tempo para a educação doméstica dessas crianças, só que a escola tem um excesso enorme, escola e professor, enorme de responsabilidades e o quê? Pouca autoridade, sabe? A autoridade escolar, a autoridade do professor como gestor do ambiente, ela vem diminuindo, né? Ela vem sendo tolhida em muitos aspectos. Então tem muito professor amargurado, até no mau sentido mesmo, não num bom sentido, amargurado porque não consegue estabelecer limites. Ele tem uma dificuldade, eu não posso pôr de castigo, eu não posso exigir, então, mas posso... eu quero te perguntar uma coisa que é o seguinte, eu vou te perguntar, vou deixar para o próximo bloco. Tá. Quem deve dar essa autoridade à escola? Quem deve dizer assim, você tem que respeitar o professor, se o professor manda você fazer uma coisa, você tem que obedecer, tá? Então não responda ainda, no próximo bloco, é um instante só.